Oi pessoal, tô aqui gravando mais um vídeo, dando andamento desde a busca do fornecedor, tô caminhando, fazendo o fluxo das operações de comércio exterior de uma linguagem mais simples possível, tá? E se eu estiver falando de forma muito complicada, pode mandar mensagem aí que eu refaço o vídeo e tento melhorar o máximo possível. Hoje eu vou falar da Comercial Invoice. Lembra que eu comentei sobre a busca de fornecedor? A Proforma Invoice é um vídeo que eu bati bem na importância da Proforma Invoice e depois também do despachante, né? Que ele vai estar ali realizando sua exportação, o desembaraço aduaneiro da sua exportação e o desembaraço aduaneiro da sua importação. Para que isso ocorra, esse desembaraço aduaneiro de exportação e de importação de forma muito segura e eficaz, existe um documento que ele vai ser transformado a partir da Proforma Invoice, que confunde muito o nome, que é a Comercial Invoice. Então, eu tenho toda a estrutura da Proforma Invoice e aí eu vou efetivar meu documento. Lembra que eu comentei que a Proforma Invoice está para o comércio exterior? O que o pedido de compra e venda está aqui para o mercado nacional, a Comercial Invoice está para o comércio exterior, assim como uma nota fiscal está para o mercado nacional, para o mercado brasileiro. Então ela já é um documento assim um pouco mais robusto, oficial, aceito pela Receita Federal, com normas, com regra de preenchimento e tudo mais. A Comercial Invoice ela tem que estar muito bem estruturada. Ela não necessariamente tem que estar exatamente igual à sua Proforma, porque durante a produção alguma coisa mudou. Às vezes você mandou colocar mais 2 caixas do que havia decidido. Às vezes você fez uma compra ali na Proforma Invoice, juntamente com o Packing List. Na Proforma Invoice você fez uma compra de 1.200 caixas, que é, em tese, caixa padrão é o que cabe dentro de um container de 40. Mas na hora de estufar o container, couberam só 1.150. Então eu preciso vir equilibrando essa correção na minha Comercial Invoice, tá? Então aí eu tenho isso, eu tenho um documento que ficaram 50 caixas no chão, eu paguei pelas 1.200, porém estou embarcando só 1.150, consequentemente o valor da minha Comercial Invoice é de 50 caixas a menos, então eu tenho essas alterações. Então eu preciso ter o lastro do que originou a minha compra com o que efetivou, com o que está sendo efetivado, que é o que está dentro do container, que é o que está viajando no mar e o que eu irei apresentar na Receita Federal do Brasil e o que eu apresentei na Receita Federal chinesa, tá? Então é bastante importante a Comercial Invoice porque ela já é definitiva, ela não tem alteração. Com raríssimas exceções, a Receita Federal do Brasil permite alguma coisa, mas assim, com pagamento de multa ou para esclarecer alguma coisa de fiscalização. Então, é muito importante ela, porém, eu tenho lá as minhas alterações no embarque, né? Já aconteceu também, assim, de como ficar 50 caixas para trás, pessoa lá na hora de estufar o container, o pessoal tá lá bem organizadinho, poxa, ainda cabe mais 100. Então na minha Proforma Invoice eram 1.200 caixas, mas na minha Comercial Invoice foi para 1.300. Então isso é muito normal. Ou às vezes eu até coloquei uma cor a mais lá da caneta que eu dei o exemplo, era preta, vermelha e azul, eu resolvi colocar verde, né? Então não tem problema nenhum essa edição. Porém, a Proforma Invoice ainda continua sendo um documento válido para justificativa de algum furo, tá ok? Ou seja, comprei 1.200, estou recebendo só 1.150, eu fechei câmbio inclusive para 1.200. E aí eu só vou ter como apresentar câmbio para 1.150, eu tenho um excesso ali, isso mais para frente a gente fala disso. E então eu preciso ter tudo isso muito bem rastreado, mapeado, muito bem explicado. A Comercial Invoice, então, é a sua nota fiscal de compra, juntamente com o contrato de câmbio ali, que é o seu comprovante de pagamento, e isso irá instruir a exportação, sairá ali baseado na sua Comercial Invoice, e, consequentemente, a sua importação.
O despachante aduaneiro no Brasil, ele vai pegar a sua comercial invoice e espelhar ela no registro da DI. Ele não tem condições de alterar, ele não pode, não é permitido alterar o conteúdo de uma comercial invoice no ato do registro da declaração de importação. O que ele pode fazer é ampliar informações que esclareçam o desembaraço aduaneiro junto ao auditor. Eu vou dar um exemplo. Ele pode, a pessoa coloca lá que tem 20 caixas e coloca que a 19ª e a 20ª caixa, que eram 10 caixas de cada cor, eles precisaram colocar verde. E isso, então, foi explicado só depois que a comercial invoice, inclusive, foi emitida. Então, o despachante tem condições de esclarecer esse fato dentro da DI, seja ela na descrição do produto ou seja ela nas informações complementares ali na segunda página da DI, né? Ou na página seguinte da capa. Então ele consegue editar isso aí, mas com uma única função, não alterando o conteúdo original, mas ampliando o esclarecimento ou ampliando as explicações, porque isso ajuda muito o auditor. O auditor pega lá a DI e lê lá, se tem uma informação complementar a isso, se ele tinha dúvida, ele já não vai ter mais, porque faz mais sentido para ele, entendeu? Então, é muito importante que a comercial invoice esteja bem estruturada e é muito importante que no ato do registro o despachante tenha essa sensibilidade. No vídeo anterior eu falei do desembaraço aduaneiro, então o despachante tem que estar muito bem antenado com o desembaraço aduaneiro na exportação, o despachante da importação e vice-versa, entendeu? Então é muito importante que o despachante aduaneiro, aqui no Brasil, né, nós temos a nossa equipe ela é composta por despachantes aduaneiros, então eles se falam o tempo todo, né? Nossos despachantes são despachantes próprios, nós temos o nosso escritório próprio de despacho aduaneiro, é a equipe própria nossa, só pelos nossos processos de alguns clientes, então eles estão muito bem antenados a isso. E isso esclarece muito, isso ajuda muito no caso de um canal vermelho. No amarelo, então, eu já vi isso, assim, o sistema puxar para o amarelo, o auditor ler a DI, olhar ali a documentação, que ele exige que seja juntado a documentação e esclarecer ele, nem tomar exigência ali no desembaraço da mercadoria. Então, a comercial invoice tem que estar muito bem consolidada, muito bem esclarecida, com todas as informações obrigatórias tem que estar nela, né? No regulamento aduaneiro fala sobre as informações que deverão conter na comercial invoice e isso tem que estar de forma bem clara e, se possível, um pouco mais para poder estar orientando os embaraços aduaneiros e orientando uma possível fiscalização, tá ok? Qualquer dúvida, é só chamar e se ficou alguma dúvida sobre a comercial invoice, manda mensagem que eu respondo, tá ok? Obrigado, valeu!